Nós vamos pegar a Sagrada Escritura, capítulo 8, versículo 9 em diante. Havia ali um homem, por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria. E fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvido, do menor até o maior. Contanto, este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Eles o atendiam porque por muito tempo os havia deslumbrado com suas artes mágicas. Mas depois de acreditarem em Felipe, que lhe anunciava o reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Felipe, admirando estupefato os grandes milagres e os prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Esses assim lhe chegaram, fizeram a oração pelos novos fiéis e afim receberam o Espírito Santo. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceram dinheiro, dizendo: Dai-me também esse poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julga poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma nesse mistério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende dessa tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado esse pensamento do teu coração. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: Rogai a vós por mim e ao Senhor para que nada que haveis dito venha cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregaram a boa nova a muitos lugares dos samaritanos. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Felipe e disse: Levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém e de Gaza, a deserta. Felipe levantou-se e pediu para um etíope, o eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros. Tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltavam sentado em um seu carro, lendo a profecia de Isaías. O Espírito disse a Felipe: Aproxima-te de para bem perto desse carro. Felipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: Porventura entendes o que está lendo? Respondeu: Como é que posso, senão há alguém que nos explique? E rogou a Felipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: Como ovelha que foi levada ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do que tosquia,
Ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado e o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco disse a Filipe: Rogo-te que me digas de quem disse isso, o profeta, de quem si mesmo ou de ontem. Começou então Filipe a falar, discipulando por essa passagem da Escritura. Anunciou-lhe de Jesus. Continuando o caminho, encontraram água e disse então o eunuco: Eis a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: Se crede de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado aos outros e passaram além, pregava o Evangelho a todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Primeiro ponto que eu queria falar sobre essa palavra é aquilo que nos impede. A palavra está falando do Espírito Santo. A palavra está falando do Espírito Santo. Mas o Senhor quer que eu fale, além do Espírito Santo, vou falar o que impede muitas vezes, de nós sermos dócil ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Não sei se vocês sabem. Ele é uma pessoa. Por exemplo, existe a pessoa do Pai, existe a pessoa de Deus Pai, que criou todas as coisas. Existe a pessoa do Filho, que é Jesus, aquele que nos salvou. Jesus não veio para condenar ninguém, como diz a palavra, como diz o Evangelho de São João, capítulo 3, 16 em diante. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único, para que todos que crerem nele pudessem ser salvos. Eu não enviou o Filho para condenar, mas para salvar. Outra pessoa é o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa que nos ensina a viver sobre o senhorio de Jesus. Sobre o senhorio de Jesus. Quando Maria visita Isabel, no Evangelho de São Lucas, e quando Maria a saúda Isabel fica, junto com seu filho João Batista, repleta do Espírito Santo. E Isabel proclama a saudação que só ela, pela primeira vez, você vê na Sagrada Escritura, na palavra. Uma pessoa proclamando o senhorio de Jesus. Uma pessoa proclamando o senhorio de Jesus. Aquilo que a carta de São João, a carta aos Coríntios vai dizer: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que nos revela quem é Jesus. Quem é Jesus. Ele nos revela. Por exemplo, essa passagem está bem clara, nos dizendo que o Espírito Santo veio até aquelas pessoas que não conheciam. Quem é essa pessoa que os apóstolos condenam? Era uma pessoa se eu posso dizer, recém-convertida.
recém-convertida. O que ele viu? O Espírito Santo, ele age através de nós? Age. Ele age. Só que ele é um dom gratuito. Ele é grato. Ele é graça. É uma graça. O Espírito Santo é uma graça do Pai e do Filho. Como diz a Santa Igreja, é o amor do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que nos ama. A Sagrada Escritura vai dizer, não contristeis o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo tem sentimentos. Ele tem sentimentos. E quando nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós agimos com malícia. Com malícia. O Espírito Santo, ele quer que nossos corações, cada vez mais, sejam um coração apaixonado por Deus. Pelas coisas eternas, pelas coisas de Deus. Ele nos leva a compreender que Deus é eterno e nós fomos criados para a eternidade. Que nós não fomos criados para ser tatu. O que é um tatu? Tatu gosta de terra. Gosta de estar debaixo das terras. E quando nós não temos tempo para Deus, nós estamos que nem tatu. Nós estamos que nem tatu. Nós colocamos a nossa cabeça na terra, nas preocupações desse mundo, e não deixamos o Espírito Santo agir em nós. Agir em nós. O Espírito Santo, como diz a própria palavra, ele quer fazer a sua manifestação em nós. Ele quer fazer a sua manifestação em nós, como já está fazendo agora. Porque uma coisa que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você é tirar das coisas terrenas e colocar nosso coração nas coisas do alto. Nas coisas do alto. Ah, mas eu não sei rezar. Mas eu não dou tempo para a oração. A minha vida é muito agitada. Sua vida está agitada, minhas irmãs, porque você não tem dado tempo para Deus. Porque você não tem dado tempo para Deus. O Espírito Santo está perguntando para você hoje o que é prioridade na sua vida. Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma pombinha. Não é um foguinho. Não é um foguinho. Não é uma aguinha que a pessoa recebe, pai, acabou. Não é um olhinho. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Uma pessoa que age, que fala, que conversa conosco. O Espírito Santo fala conosco. Ele fala. Ele fala. E será que você tem deixado a voz desse Espírito Santo falar com você, minha irmã? O que tem falado mais alto? A voz do mundo? A voz das telenovelas? A voz das músicas mundanas? Das modas mundanas? Será que é isso que tem falado mais alto com você? Será que Deus te ama? Porque o Espírito Santo, ele nos ama. Ele é o amor do Pai e do Filho. O Espírito Santo é puro amor. É puro amor. É puro amor. Ele é amor. Qual o amor que tem tomado conta do seu coração, minhas irmãs? Que amor que tomou conta desse mago, desse mágico? O amor da cobiça.
O amor da cobiça. O amor do dinheiro. Ele pensou que ele podia comprar o dom de Deus, que é gratuito, pelo dinheiro, pelos seus méritos. O dom de Deus é gratuito. É graça. É graça. Ninguém compra o dom de Deus. Ninguém. O dom de Deus é para todos. É para todos. Era para todas as pessoas que se abrem. Se abrem. Se abrem. Esse eunuco que a palavra está falando era uma pessoa pagã. E interessante. Ó como o Espírito Santo é. O Espírito Santo move Filipe ao quê? Aí ao encontro desse eunuco. Eunuco é uma pessoa castrada. Castrada, que foi castrada. Existe dois tipos de eunuco. Aquele que faz eunuco pelo reino de Deus, que não se casam, que se casam que não se casam, e o eunuco que era castrado por causa. Por quê? Porque naquela época a rainha tinha muitos súbitos. E o rei tinha medo que que os seus empregados se envolvessem com a rainha. Então ele mandava castrar. Por isso que é eunuco. Então, esse eunuco, ele estava lendo o quê? A Sagrada Escritura, que é a palavra. Então, ele estava lendo, mas ele não entendia, não entendeu. Aí Filipe, o Espírito Santo se aproxima desse eunuco. E a pergunta que Filipe faz: vocês estão entendendo? Você entendeu o que está escrito? O eunuco fala: como é que eu podia entender se ninguém me explicou? Talvez você tenha lido essa palavra agora e ninguém não tinha entendido. Hoje eu estou explicando do que a palavra está nos dizendo. Ele está falando do Espírito Santo. Do Espírito Santo que o próprio Senhor, o próprio Jesus quer dar para vocês. Mas o Espírito Santo, ele é dado para, por exemplo, eu trancar ele comigo, é meu, nossa, é meu. O Espírito Santo é meu, ninguém me tira. Não. O Espírito Santo é dado para que vocês possam ser instrumento de Deus. Deus quer fazer de vocês, minhas irmãs, instrumento dele. Instrumento dele. E o que impede de nós sermos instrumento de Deus? A mágoa impede nós de sermos instrumento de Deus. O pecado, o apego ao pecado. O Senhor me coloca aqui pessoas que precisam de confissão aqui. Pessoas que precisam de confissão. O Senhor me coloca agora, nesse momento, pessoas que estão presas a passado. A amores do passado. Amores do passado. Não, minha irmã. O que é mais valioso para você? Jesus ou o pecado? O que é mais valioso para você? Que é uma pergunta que o próprio Senhor está fazendo para você, minha irmã. O que é mais valioso para você? O teu Senhor que deu a vida por você? Ou o pecado que te leva para o inferno? Ou o pecado que te leva para o inferno? O que é mais valioso para você? O Espírito Santo está tocando pessoas aqui. Pessoas aqui que faz tempo que não rezava. Faz tempo que você não rezava, minha irmã.
Faz tempo que você não dava esse tempo para Deus. Esse tempo para Deus. E o Senhor está te tocando nesse exato momento. Nesse exato momento. O Senhor está tocando pessoas aqui. Pessoas aqui. Que têm deixado as coisas de Deus de lado. As coisas de Deus de lado. Você está tocando o seu coração agora, incendiando com essa palavra. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Pessoa o Senhor está tocando pessoas também. O Senhor está tocando pessoas também que não sabia quem era o Espírito Santo. Que Ele era uma pessoa. Que Ele era Deus. O Senhor toca agora no seu coração. E conforme eu estava falando, parece que uma luz entrou em você. Nossa, Deus, Espírito Santo é isso? Essa é a expressão que você teve. E para ter certeza que é com você, o seu coração está numa grande paz e a vontade, eu quero esse Espírito Santo. Eu quero esse Espírito Santo. E para finalizar, Maria. Como nós recebemos o Espírito Santo? Quem foi a pessoa mais cheia do Espírito Santo? Maria. Maria. Maria foi a pessoa mais cheia do Espírito Santo da face da terra. Tanto é que até o filho quis aprender dela. Até o filho Jesus quis aprender dela. E para você receber o Espírito Santo, Jesus quer que você também tenha intimidade com Maria. Vocês mulheres, vocês minhas irmãs, o modelo para vossas vidas se chama Virgem Maria. Virgem Maria. Não é artista de televisão. Não é artista de televisão. Maria quer te ensinar vocês a como ser dócil ao Espírito Santo. Ao seu esposo, o Espírito Santo. Muitas vezes a gente somos dóceis a tantas coisas e não somos dóceis ao Espírito Santo. O Espírito Santo, Maria quer te ensinar, minhas irmãs, a como se comportar. A como se comportar. Diante daquele que é santo. Diante daquele que é santo. Diante daquele que é santo. No seu modo de vestir. No seu modo de vestir. No seu modo de falar. Você sabia que quando Nossa Senhora ensina, nós somos ensinados por Maria? Ela muda todo o nosso modo de proceder? Ela nos ensina. Jesus toca agora, por meio de Maria, vocês mulheres, vocês minhas irmãs, com a presença materna dela. E nós, com a presença materna dela, nós vamos clamar essa presença do Espírito